A importância da literatura apocalíptica na doutrina do juízo investigativo. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série sobre a doutrina do juízo investigativo, agora analisando um pouco mais de perto o livro do Apocalipse. Agora, quando a gente fala de literatura apocalíptica, Apocalipse não é o único livro que a gente deve levar em consideração, mas o livro de Daniel também é extremamente importante, como o Apocalipse do Antigo Testamento. Existem outras porções bíblicas que também são consideradas literatura apocalíptica, mas geralmente são partes menores dentro de livros maiores. Então existem alguns trechos do livro de Isaías, alguns trechos dos evangelhos, alguns trechos das cartas de Paulo, mas em geral literatura apocalíptica em si é só mesmo Daniel e Apocalipse, tá bom? Bacana. Uma outra coisa importante de vocês saberem é que assim, não é o meu propósito nessa série, nesse momento, fazer considerações muito amplas sobre a literatura apocalíptica, até porque a série, que já está um pouco extensa, iria ficar muito mais extensa ainda. Então, se alguém quiser se aprofundar, vai ficar um link na descrição deste vídeo para 23 sermões que preguei a respeito dos paralelos entre Daniel e Apocalipse. Tem aí mais de 15 horas de conteúdo para você se aprofundar nestas questões da palavra de Deus, sem que eu precise retomá-las aqui dentro desta série. Então vou considerar que, se você é interessado nesse assunto, você vai ver os vídeos, e se você não é interessado, aí não vou ser eu que vou fazer você se interessar, tá bom? Outra coisa, se alguém tiver interesse de se aprofundar mais nessa questão em termos de literatura, fica a dica do meu livrinho aí, Quem é Deus? Uma busca pela identidade divina, nos livros de Daniel e Apocalipse, que vai ficar também um link na descrição deste vídeo para você adquirir junto à editora Reflexão. Eu não tenho mais desse livro para vender, todos os exemplares que estavam comigo já foram vendidos, tá bom? Fechou? Então, dado o recado, vamos trabalhar um pouquinho então da literatura apocalíptica e das suas características dentro desta série, a partir do Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia, especificamente o artigo 22, Apocalíptica Bíblica, escrito ali pelo William Johnson, tá? Então a gente vai estudar a seção B, onde se fala das características da literatura apocalíptica, e a gente vai sempre manter em mente como que isso pode ser importante para as questões em torno da doutrina do juízo investigativo, que muitas vezes é baseado em Daniel e Apocalipse. Então, para a gente entender de juízo investigativo, tem que entender o mínimo de literatura apocalíptica e as suas características de uma forma geral. Aí o William Johnson diz assim: apenas o último livro da Bíblia é chamado de Apocalipse. Apesar disso, Daniel e outras porções da Escritura, anteriormente identificadas, partilham importantes e recorrentes aspectos com o Apocalipse. Então é isso que eu já tinha falado na minha introdução, né? Só o Apocalipse é chamado de Apocalipse, mas Daniel também é literatura apocalíptica, bem como outras porções menores do registro sagrado. Aí ele vai falar da primeira característica da literatura apocalíptica como uma literatura de revelação. E ele diz o seguinte: antes de tudo, a apocalíptica bíblica é uma literatura revelatória. Revela o que está escondido da vista e do conhecimento humano. A cortina que atualmente oculta da nossa vista o mundo celestial e as realidades futuras é afastada para oferecer um vislumbre do mundo divino e do seu envolvimento nos assuntos do nosso planeta. Então perceba o seguinte: a literatura apocalíptica, ela pretende ser uma literatura extremamente especial no contexto de oferecer a nós o acesso a coisas que de outra forma nós não conseguiríamos aprender por nós mesmos. Porque de fato precisamos de Deus para nos mostrar. Se Deus não disser para você que tem uma guerra no céu entre Miguel e seus anjos e o dragão e seus anjos, e daqui a pouco o dragão persegue a mulher, você consegue acordar de manhã e no seu café da manhã ter um insight a esse respeito, se nada for dito a esse respeito?
Não. Por isso você só tem acesso à cena de Apocalipse 12 se Deus a revelar. Diferente da literatura de sabedoria de uma forma geral, que pode ser mais facilmente deduzida, ainda que isso não implique em ausência de inspiração divina sobre essas porções de literatura sapiencial bíblica. Por exemplo, abri aqui a minha Bíblia aleatoriamente nos Provérbios. Provérbios capítulo 6, versículo 29, diz assim: assim será com o que se chegar à mulher do seu próximo, não ficará sem castigo aquele que a tocar. Você precisa ser muito profeta para falar uma coisa desse tipo aqui? Não, provavelmente você só tem que viver numa comunidade que tem aí uns 500 casais, aí um transa com a mulher do outro, e você vai ver que alguém vai ser punido nessa história, tá? Pelo menos se ficar sabendo do que aconteceu. E basicamente é isso. Você não precisa ser profeta para escrever coisas desse tipo aqui, ainda que não estejamos negando a inspiração do livro de Provérbios. Até porque o homem de si mesmo, sem a presença do Espírito Santo, da lei de Deus no seu coração, da inspiração divina, poderia considerar o adultério uma coisa maravilhosa, não é verdade? Mas aqui, então, existe aqui uma condenação ao adultério em Provérbios, demonstrando sua inspiração divina. Essa não é uma coisa que surge do homem pelo homem, o homem pela sua natureza carnal e caída é imoral em termos de sexualidade em relação à fornicação, adultério, pornografia e tudo aquilo que existe de pecado sexual no mundo. Mas, de qualquer forma, é um pouco mais simples você entender os princípios em torno desse tipo de texto, mais ou menos pela lógica, mais ou menos pela mera observação das realidades do mundo. Mas a literatura apocalíptica é diferente disso. Se Deus não revelar, você de fato não tem acesso àquilo que na literatura apocalíptica está descrito. Segunda característica interessante sobre a literatura apocalíptica é as circunstâncias e os modos da revelação. E o William Johnson escreve o seguinte: as formas literárias, tanto de Daniel como de Apocalipse, ainda que complexas, explicam as circunstâncias com riqueza de detalhes. A revelação vem expressa sob a forma de visões e sonhos, tanto em Daniel quanto em Apocalipse, e algumas dessas visões são complementadas por audição. Embora o conteúdo da apocalíptica bíblica possa parecer misterioso, não há nada de misterioso na forma pela qual as mensagens são comunicadas à humanidade. A literatura apocalíptica da Bíblia não é uma literatura secreta, gerada em tempo e lugar desconhecidos para nós, e etc. Então, o que o William Johnson está querendo nos dizer com estas questões aqui? Apesar da complexidade das imagens, das interpretações, de a que esses símbolos apocalípticos se referem, eles são descritos com riqueza de detalhes, o que importa o que demonstra, né, que importa que a gente olhe com bastante atenção para a literatura apocalíptica por causa da riqueza dos detalhes, das imagens, que muitas vezes vêm ao profeta ou ao apóstolo através de sonhos, visões, às vezes complementadas por essa questão da audição. Isso é muito comum no livro de Daniel e no livro do Apocalipse. Primeiro eles têm uma visão, depois eles ouvem os anjos conversando, eles vão lá e perguntam como é que é e como é que não é. Isso acontece tanto em Daniel quanto em Apocalipse. E uma coisa legal para a qual o William Johnson nos chama a atenção é que não se pretende que Daniel e Apocalipse sejam livros que caíram do céu. Eles têm uma circunstância reconhecível em termos do contexto da sua criação. Então Daniel e seus amigos cativos na Babilônia, ali no 6º século antes de Cristo, veem isso e aquilo, experimentam isso e aquilo, têm essas visões, têm essas questões, experimentam, né, perseguições políticas e essa trama, né, dos reinos do mundo em busca do predomínio e tal, e é nesse contexto que nasce o livro de Daniel, não tem nada assim do tipo caiu do céu. Apocalipse também, João, apóstolo de Jesus Cristo, está exilado na ilha de Patmos por causa do testemunho de Jesus Cristo e tal. Então não é uma coisa que cai do céu, tem um contexto, tem autor, tem data. Ainda que tais questões são muito debatidas a partir da perspectiva da exegese histórico-crítica, mas aí já é uma outra questão. Dentro da exegese histórico-crítica se discorda que Moisés existiu ou que escreveu o Pentateuco, se discorda que Paulo escreveu todas as cartas que se atribuem a ele. Então praticamente tudo na Bíblia é discutido dentro da ideia da exegese histórico-crítica, mas
se a gente for levar a sério o que Daniel e Apocalipse dizem, são livros que têm autor, que têm contexto de, enfim, da sua criação, e isso também pode explicar para nós algumas questões em torno da literatura apocalíptica, tá bom? Aí, o terceiro ponto. Daniel e Apocalipse são livros que têm abundância de seres celestiais dentro do seu conteúdo. Aí William Johnson diz: embora a última fonte da revelação seja sempre Deus, os seres celestiais podem mediar as mensagens apocalípticas. E aí o William Johnson cita várias passagens onde os anjos ou seres celestiais são descritos explicando as visões para os profetas e os apóstolos, né? Veja, por exemplo, Daniel capítulo 8, que é um texto muito importante no contexto da literatura apocalíptica em relação ao juízo investigativo. No verso 16, se fala que o anjo Gabriel é que vai dar a entender a Daniel a visão. E ali, então, o anjo Gabriel começa a explicar, a partir do verso 17 até o verso 27, as questões de Daniel 8. Maravilha. Interessante. Ou você chega, por exemplo, em Apocalipse capítulo 7, a partir do verso 13, e se diz que ali um dos anciãos que estavam na visão tomou a palavra e disse a João: estes que vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? João responde: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são esses os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então aqui a revelação de que esse povo veio da tribulação e lavou a roupa no sangue de Cristo e etc., não vem de Deus, mas vem do ancião. Claro, Deus é a última instância nessa história, mas essa revelação divina é mediada pelos seres celestiais, no caso aqui, um dos anciãos presentes em Apocalipse capítulo 7. Fechou? Que mais? Aí o quarto ponto das características da literatura apocalíptica. Os livros são criados, né, escritos em contextos de crise ou tragédia nacional para o povo de Deus. William Johnson diz assim: esse contexto se aplica principalmente a Daniel e Apocalipse. Daniel recebeu suas mensagens enquanto estava no exílio, com Jerusalém e o templo em ruínas, e a maior parte do povo de Judá deportada para a Babilônia. João escreveu o Apocalipse também quando estava exilado. Portanto, o desespero, a crise, a perseguição constituem o pano de fundo de Daniel e Apocalipse. É como a gente estava falando antes, né? Esses livros têm um contexto no qual eles foram escritos, e esse contexto nos é conhecido, e uma das características desse contexto todo é a crise, a perseguição, a tragédia, o povo exilado, o profeta exilado preso na ilha de Patmos, e isso é uma das características, enfim, da literatura apocalíptica. Aí o William Johnson continua: o objetivo dessas mensagens, portanto, dadas a ambos os visionários, sob tais circunstâncias, era garantir a eles que, contrariando todas as aparências, Deus ainda continuava no controle da história. Por fim, o propósito divino triunfaria. O povo de Deus seria vindicado. O reino divino seria estabelecido. No contexto de sofrimento, as mensagens apocalípticas de Deus oferecem conforto e esperança. Quem acha que a literatura apocalíptica é uma literatura de desgraça, de tragédia, de bestas e morte, sangue, fogo e tortura e não sei o quê, não entendeu de fato o sentido último da literatura apocalíptica, que revela as desgraças e problemas do mundo, mas sempre com um contexto esperançoso para aqueles que creem em Deus e a Ele seguem. Beleza? Outra coisa. Ponto 5, né? A literatura apocalíptica é uma literatura de nítidos contrastes, né? Uma coisa meio barroca, inclusive talvez toda a arte barroca se fundamentou um pouco na literatura apocalíptica, com essa coisa dos contrastes bem definidos, né? Veja que, por exemplo, no livro do Apocalipse é a prostituta de um lado e os 144 mil virgens de outro lado. Você vê que o contraste é bem nítido, é prostituta ou virgem, você escolhe qual você vai ser, tá? Não é assim, né? Prostituta ou aquele que vive a sexualidade de forma saudável ou correta. Não, não. Ou você é virgem ou você é prostituta.
Enfim, são contrastes nítidos, né? Naturalmente com imagens simbólicas para simbolizar ou para, enfim, apontar para relacionamentos entre Deus e os homens. Aqueles que se relacionam de forma pura com Deus, verdadeira, honesta, sincera, são virgens, e aqueles que são pessoas infiéis, idólatras e tal, são prostitutas, né? Isso é interessante. Aí o William Johnson diz assim: a apocalíptica bíblica é marcada por nítidos contrastes. Os escritores fazem distinções inconfundíveis entre o bem e o mal, o presente e o futuro, o que vem de cima e o que vem de baixo. Nenhuma outra parte da Bíblia o céu e a terra se encontram tão próximos um do outro como na literatura apocalíptica. Inclusive, essa frase é a frase de destaque no livro que eu escrevi a respeito de Daniel e Apocalipse, tá bom? Fechou? Isso é muito interessante, muita coisa poderia ser dita a esse respeito. Por exemplo, Daniel, né? Daniel tem os reinos humanos que são passageiros e o reino eterno de Deus que é eterno, que não vai passar nunca. Vê o contraste nítido, né? O que é passageiro e o que é eterno. Bastante interessante. Lá no Apocalipse, por exemplo, a prostituta e a mulher pura, vestida do sol e não sei mais o que. O contraste é bastante nítido, né? Aquela que mata e bebe o sangue das testemunhas de Jesus e aquela que é perseguida por causa do nome de Jesus, na distinção entre as mulheres do Apocalipse 12 e do Apocalipse 17. Então são contrastes bastante nítidos, imagens bastante vívidas, que é o sexto ponto aqui das características da literatura apocalíptica. William Johnson afirma: os escritos apocalípticos se acham repletos de imagens. Na verdade, são símbolos presentes nas composições apocalípticas que são de natureza composta e frequentemente intensas. A imagem superposta, vívida e grande, é entretecida na tapeçaria das mensagens, tanto de Daniel quanto de João. Então veja bem, é um leão que tem asa, que perde a asa e que não sei o que, é um urso que tem 3 costelas na boca e devora muita carne, é um leopardo com 4 asas, é um bicho indescritível e tem chifre, sobe chifre, cai chifre e se levanta contra o céu e o exército e briga. O livro do Apocalipse é um bicho de 7 cabeças com 10 chifres e a mulher prostituta sentada em cima da besta sobre muitas águas, tem o nome Babilônia escrito na sua testa e bebe sangue. Então as imagens são todas muito vívidas, né? Muito interessante a questão de uma forma geral, né? Aí ele fala assim, né? Na literatura apocalíptica bíblica, excetuando-se Daniel e Apocalipse, não encontramos a linguagem simbólica tão forte. Apesar disso, a linguagem é vívida, com descrições pictóricas e fortes contrastes. Então, se você vai encontrar os apocalipses fora de Daniel e Apocalipse, a coisa é um pouco mais leve, mas o contraste nítido ainda é bem forte. Mas Daniel e Apocalipse se destacam como esses livros desses símbolos extremamente radicais, tá? E, por fim, existe a ideia da menção ao fim da história como parte extremamente importante de Daniel e Apocalipse. William Johnson diz: a apocalíptica bíblica revela os planos de Deus de longo prazo para a história. Então há toda uma escatologia em perspectiva em Daniel e Apocalipse. Virá o reino eterno de Deus, virá a destruição da Babilônia, virá a Nova Jerusalém, virá o reino dos santos do Altíssimo. Daniel e Apocalipse sempre apontam para esse fim do mundo que virá, que vai destruir a besta, os animais, os poderes anticristo e contra a igreja e contra o povo de Deus e tal. Sempre com vistas a essa perspectiva, o mundo chegará a um fim. Esses são, enfim, os principais, vamos pensar assim, modelos, as principais características dos livros de Daniel e Apocalipse, e tudo isso vai se tornar bem interessante quando a gente começar a tratar o juízo investigativo no meio disso tudo. Primeiro de tudo, o juízo investigativo como literatura apocalíptica é revelação divina. Revelação que trata da purificação do santuário celestial, por exemplo. Que tem toda a base no livro de Levítico, no livro de Hebreus, mas cuja base principal é Daniel e Apocalipse. Outra coisa, nós sabemos em que contextos
Daniel e Apocalipse foram escritos, né? Tempos de perseguição, foram recebidos através de visões, sonhos, imagens, cheios de seres celestiais, nítidos contrastes, imagens vivas que apontam para o fim da história. E tudo isso tem íntima relação com a ideia do juízo investigativo, que é parte da solução divina do problema do pecado e das interações entre os poderes infernais, humanos e diabólicos das bestas e dos reinos que lutam pela supremacia para escravizar o povo de Deus, para destruir o povo de Deus, para perseguir o povo de Deus. E mesmo em contextos de desgraça, perseguição, problemas, a literatura apocalíptica nos chama a atenção para a esperança, a ação de Deus, a libertação de Deus, e o juízo investigativo está dentro desse contexto, porque ao fim do juízo investigativo, o que acontece? A segunda vinda de Cristo. E aí todas essas esperanças apocalípticas vão se tornar o quê? Realidade histórica. Uma vez que ainda não são realidade histórica, dentro daquela famosa já tensão escatológica entre o Cristo que já veio e o Cristo que ainda não veio. O Cristo já veio como o servo sofredor, aquele que morreu e venceu a morte, mas ainda não veio como rei do mundo, como o Messias que vai reinar de mar a mar. Isso vai acontecer no contexto em torno da segunda vinda, tá bom? Então, a doutrina do juízo investigativo precisa ser compreendida à luz desta questão, tanto que, por exemplo, as próprias 2.300 tardes e manhãs, quem é que fala sobre elas? São os seres celestiais, os anjos, conversando em Daniel 8. Você não entende de literatura apocalíptica, como é que você vai apreciar de forma mais coerente e melhor tais e tais questões, né? Inclusive que colocam os seres celestiais falando sobre o santuário, na nossa visão, celestial, de igual forma. E aí são imagens vívidas, interessantes, ainda que complexas, e a gente precisa tratar tudo isso com bastante atenção, bastante cuidado e bastante profundidade, beleza? Eu fiz aqui um pequeno cronograma daquilo que vou seguir aqui nessa série até o seu final, e tem algumas coisas bem interessantes para a gente trabalhar sobre o livro do Apocalipse ainda, antes da gente entrar na doutrina do juízo investigativo em si dentro desse livro, e depois a gente vai fazer dentro de um contexto bastante interessante sobre a Babilônia e a prostituta do livro do Apocalipse. Então, apertem os cintos, estamos chegando lá.